Igor, ou Thiago, não sei como é que você prefere que eu te chame, fico na dúvida, mas enfim. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu queria agradecer por você abrir as portas aqui do clube para receber a gente. E acho que é um momento de felicidade quase que completa para você. Com certeza. Assim, com certeza. Eu fui abençoado. Deus me abençoou de poder ter feito essa escolha de ter vindo para o Brentford. Eu acho que a minha trajetória, no meu percurso de vida, assim, eu acho que não teria outra escolha melhor de poder ir para a Inglaterra se não fosse o Brentford. Abriu as portas e estou vivendo grandes momentos aqui. E acho que talvez seja até legal, cara, a gente, antes de chegar no presente, começar no passado, até porque eu vi uma entrevista sua recente, das várias muito boas que você deu, que você fala que você acha que precisa contar a sua história para inspirar muita gente. Então acho que essa é uma boa oportunidade de eu escutar, das pessoas escutarem, de você contar. Eu queria começar com a primeira memória impactante que você tem, assim, na sua vida, dessa história que você quer contar. Eu acho que por tudo que eu passei com a minha mãe, tudo que passei assim, com meus irmãos, pelas muitas humilhações que a gente passou durante uma boa parte da minha vida, assim. Humilhação, cara? Humilhação na minha cidade natal, assim, por pessoas próximas, assim, da gente. Pelo fato de muitas das vezes minha mãe não ter condição. E a gente recebeu humilhação mesmo, assim, de pessoas xingarem, humilharem minha mãe. Então, acho que eu tenho isso marcado, assim, na minha memória. E foi algo que me impulsionava a mim nunca desistir. Isso com quantos anos? Eu tinha 10, dos meus 10 até os meus 18, 19 anos, foi quando eu cheguei no Cruzeiro ali. Foi onde depois disso daí que eu comecei a dar uma ajuda para minha mãe, trazer ela para perto de mim, morar comigo. Então, até aquele período ali, as pessoas ainda falavam muito da minha mãe, assim. E você perde seu pai muito cedo também, né? Sua mãe, são 4 filhos no total? Isso. E dali em diante você tem que assumir um papel diferente na família, depois que sua mãe, infelizmente pela perda do seu pai, ela fica mais sozinha com os filhos? Assim, eu tive um papel, mas eu acho que a cobrança maior acho que foi do meu irmão mais velho, do Júnior, assim, porque ele também via a realidade que a gente tinha, assim, nessa parte ele já morava em Brasília, e a gente morava, né, no interior, então, assim, ele tinha, a responsabilidade maior era dele, assim, essa cobrança maior. Mas eu tentava fazer algumas coisas assim, sabe? Trabalhar na feira, entregar panfleto, às vezes lava-jato, entendeu? Então, assim, era o que tinha lá na época, assim, na minha cidade para poder fazer, e eu tentava, né, fazer alguma coisa para ajudar minha mãe, mas nunca deixava o futebol de lado, porque o futebol era a minha primeira opção, não tinha outra opção na minha cabeça, sempre era futebol, entendeu? E você já percebeu que tinha um caminho ali no campo que poderia, talvez você já tinha algum talento ali que você percebia, caramba, talvez isso aqui seja uma carreira mesmo para mim? Então, o pessoal na época brincava muito, falava, poxa, você se posiciona muito bem, porque eu fazia muitos gols quando eu era criança. Sempre atacante? Sempre atacante, eu fazia muitos gols. Então todo mundo sempre comentava sobre isso, tipo, poxa, você se posiciona bem, a bola fica te procurando toda hora. E a gente jogava muitas das vezes os campeonatos da Sub-17 lá na minha cidade, e eu sempre fazia gols em finais, então isso ficava marcado na minha memória. E eu pensava, poxa, por que não? E se Deus me der essa oportunidade, então é isso que eu quero. Então eu fui. Então não dava atenção para outras coisas a não ser o futebol, entendeu? E eu até comentava com a minha mãe, se não for o futebol, não vai ser nada. Então, e ela sempre te apoiou? Sempre, desde o princípio, assim, desde o primeiro momento, assim, ela que não me deixou desistir, né? Ela que sempre esteve ali comigo, me incentivando, me impulsionando. Então acho que é importante para um menino de 16, 17 anos ter o apoio dos pais. Claro. Para quem não tem o pai ou a mãe presente, ter o apoio de um dos dois, assim, entende? E imagino que é uma época também de muitos testes, né? Para você ir para a base de algum clube ou de outro. Eu não sei quantos testes você fez, porque a realidade é que tem muita recusa antes do primeiro sim, né? Assim, eu passei, assim, acho que se eu me recordo bem, eu fiz teste em 5, 6 clubes,
do maior deles foi o Atlético Paranaense. Assim, sempre tentava oportunidade, mas acho que pelo fato de ter vindo do terrão, ninguém nunca me dava oportunidade. Tipo, já tá no sub-20, como é que eu vou dar uma oportunidade para um menino que não tá pronto ainda? Entendeu? Então, assim... Isso com quantos anos, então? Devia ter 18? 16, 17 anos 17, ali. tá. Então, ali com 16 ali... Isso 17, antes do Verê? Antes do Verê. Eu cheguei no Verê, na verdade, eu cheguei no Verê tinha 16 anos. 16 para 17 anos. Antes disso, ali com 15, fazia avaliações. Mas cheguei no Verê, fui campeão paranaense sub-17. E aí eu fiz a avaliação, fui pro Cruzeiro. E aí era onde todo mundo pensava, poxa, o menino tá com 17 anos, fazer 18, já é junho. Como é que a gente vai ficar com ele aqui? Entende? Então, eu lembro que quando eles me aprovaram no teste, foi um treino numa sexta-feira, e é onde os dois zagueiros, que era a seleção da época, o Jonathan e o Edu, e aí eu boto uma bola para correr assim, na frente deles, dou tapa assim na frente, ganho deles e dou uma assistência, e aí um dos meninos faz o gol, e aí foi depois desse treino que o treinador me chama e fala, você foi aprovado. De um treino, de uma corrida, de um passe que eu dei. Uma jogada que definiu tua carreira. Uhum. Que fantástico, cara. E aí, um pouco antes disso, quando você vai pro Verê, o Verê fica no Paraná, no interior do Paraná, né? Isso. E a sua cidade natal é ali no Distrito Federal. Isso, em Goiás. Em Goiás. Isso. Você, então, deixa tua mãe, deixa teus irmãos e vai pro Paraná sozinho, moleque. Deve ter sido uma decisão dificílima, não? Muito, porque assim, até aquele momento, na verdade eu estava em São Paulo, num projeto em São Paulo, e aí nesse projeto não estava tão organizado assim o projeto, e aí me falam que eu vou fazer um teste no Verê. E aí eu penso, poxa, onde é o Verê? Eu pensando, onde é o Verê? E aí eu vou para lá, chego lá, poxa, uma estrutura bacana. Eu nunca tinha pego uma estrutura tão boa para um clube que, acho que disputa a terceira divisão do Paranaense. Chego lá, um clube bem estruturado e tudo mais. E aí eu faço esse teste, passo e começo a disputar o Paranaense Sub-17. E aí vou bem, entendeu? Eles estavam dando todo o recurso que eu precisava para poder desenvolver naquele período ali meu futebol, pegar minha confiança, entendeu? E aí depois vem o Cruzeiro e aí as coisas começam a desenrolar para você. E você traz a sua mãe para Minas? Você consegue trazer depois que você sobe? Como é que foi essa relação de distância e depois de proximidade? Então, no primeiro ano não dava porque eu ficava na toca, né? E aí no primeiro ano não deu. E aí foi quando o Cruzeiro cai, que aí eles falam que vão subir os 11 titulares da Copinha. O Adilson Batista, Isso. Né? Aí a gente sobe e aí... faço um gol na minha estreia. Isso que eu ia falar, a tua estreia, a gente está gravando no dia 22 de janeiro. Foi no 22 de janeiro de 2020, Isso. Então tem exatamente 6 anos que você entra, faz gol e tem uma lesão, né? Foi um carrossel de emoções Isso. ali. Assim, foi uma loucura. Meu primeiro gol no profissional foi uma emoção assim que, tanto no do Mineirão, gol, né? No Mineirão, tanto do gol quanto com a lesão. E aí depois disso o Pedrinho efetuou a minha compra. E aí eu fico lá no clube, aí eu vou e trago minha mãe. Tá. E aí o clube me deu a condição de poder alugar uma casa e tudo mais. Aí é quando eu trago minha mãe. Qual é o primeiro... Eu imagino que em algum momento você tenha conseguido comprar algo para sua mãe que te deu, sei lá, a sensação de poder entregar algo, né, cara? Qual foi essa... Quando aconteceu isso? Eu acho que essa sensação foi quando eu chego para ela e comento, a senhora não precisa trabalhar mais. Entendeu? E eu nem ganhava tanto assim. Acho que só de poder só de poder falar isso para ela, para uma pessoa que cuidou da família durante tanto tempo, deu tudo que ela tinha para poder dar a vida que nós tínhamos lá na época e poder chegar assim para ela e falar, não precisa trabalhar mais, só fica aqui comigo. Eu acho que essa foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida, assim, pessoal. Acho que o Igor de 10, 11, 12, 13 anos ia estar com muito orgulho dessa... Poxa. Diz que você conseguiu tão cedo ainda, né, cara? Você tá com 24 anos, não sei. Então, no Cruzeiro, como é que foi aquele elenco ali? Porque era como você falou, era um período turbulento. O Cruzeiro estava na Série B, atravessando uma transição ali para depois ir para o Ronaldo, para a SAF.
tinha o Fábio, tinha o Adilson. Teve algum cara que te pegou pelo braço ali, que foi importante para você nessa transição para o profissional? Eu acho que, sem dúvida, eu poderia falar que foi, nesse primeiro momento, o Adilson Batista e o Fábio. Assim, depois chegou o Marcelo Moreno, né? Mas eu acho que para aquele primeiro momento foi o Fábio e o Adilson Batista, assim, porque eram as duas peças assim no Cruzeiro que tinha mais experiência, entendeu? Então, da confiança que eles davam pra gente no dia a dia, assim, era algo surreal, com a grandeza que é o Cruzeiro, ter alguém que reconheça, tipo, que o menino que está subindo precisa de tempo muitas das vezes, que nesse percurso muitas das vezes ninguém tem paciência com os meninos que estão subindo da base. Então eles me deram esse suporte, então acho que foi fundamental assim pro restante da minha carreira. O Fábio tá até hoje aí, né, cara? Em altíssimo nível. Você tende a ter contato com ele? Sim, às vezes assim, ele comenta alguma coisa minha, a gente não conversa assim com frequência, mas ele é um cara que, mesmo quando bate alguns recordes aí, como foi recente, ele comenta. E conseguia fazer golzinho dele no treino também? Dava? Era difícil, né? Era difícil. Como é que foi essa relação com a torcida do Cruzeiro? Porque subir naquele momento, cara, deve ser complicado, porque o Cruzeiro financeiramente não estava tão bem, a molecada era uma esperança, mas sobe com uma pressão ainda maior do que o normal, né? Cara, é difícil assim um pouco falar sobre isso, porque por ser um clube, o maior clube de Minas, assim, né? Existe cobrança, mas para um menino que está subindo, eu não tinha ainda consciência da grandeza que era o Cruzeiro, entendeu? Então, quando eu subi, existia muita cobrança em cima de mim, por ser atacante, e muitas das vezes não estava apto a poder finalizar uma bola, fazer um gol, ou no momento que o clube mais precisava, colocar a bola para dentro. Então, existia muita cobrança em cima de mim, entende? Então, tipo, eu entendi aquele momento. E para mim, estar subindo e receber toda aquela energia de cobrança foi algo muito pesado para mim, que foi onde eu comecei a ter um período assim de início de depressão. Foi início de depressão, ansiedade, algo que eu nunca achei que iria ter. Assim, passei um momento muito difícil, assim. Poucas pessoas sabem dessa história. Em um treino, de manhã, eu indo pro treino, eu penso em bater meu carro. Que isso? Então, de tanta cobrança que eu estava recebendo, assim, de pessoas me xingando, falava que eu... Rede social? Na rede social. Eu não tinha ainda o controle disso, do poder de uma rede social. Então, naquele momento de saber que as pessoas tinham várias opiniões sobre mim e aquilo estava me afetando, então, naquele momento de início de depressão, pensei naquele dia bater meu carro. E o que não me deixou fazer isso mesmo foi a questão da minha fé, né? Da minha conexão com Deus. E depois daquele momento, cheguei em casa, conversei com a minha mãe, com meus irmãos. Se abriu? Me abri para eles. Eu tive, porque estava passando por um momento muito difícil. Não dá para guardar? Não dava. Então, eu me abri para eles, comentei, e aí é onde meu irmão vem, com o jeitão dele, tranquilo, chega para mim e fala de todas as promessas que Deus tinha sobre a minha vida. E aí foi onde quebrantou toda aquela barreira que tinha no meu coração. E aí foi quando a minha vida começa a ir para um percurso diferente, assim. Começou aqui dentro, então? Né? Começou aí dentro. Imagino que você, no momento de todas essas questões de depressão, você devia ir ansioso para campo, né? Uhum. Deve ter sido uma diferença mágica de voltar a ter prazer, talvez? Com certeza. Toda vez que eu ia para campo lá, eu já imaginava tudo que ia acontecer. Eu vou errar e todo mundo vai vir me xingar de novo. Eu não queria nem entrar muitas das vezes, devido à pressão. Toda vez que eu estava relacionado para um jogo, eu ficava, meu Deus, de novo. Com medo? Com medo. E aí quando o time estava ganhando, eu pensava, poxa, agora pode me colocar aqui, eu estou bem. Aí não me colocava. Aí quando eu estava perdendo, aí vai me colocar.
e a oportunidade vai vir, eu vou errar, eu sei que eu vou errar, porque minha cabeça não estava boa, não estava legal. E acontecia tudo aquilo que eu pensava, eu sempre errava, porque a minha confiança não estava em dia, minha cabeça vai piorando, não estava, né? vai piorando. É como se fosse uma bola de neve, né? Vai só acumulando, chega um momento que estoura. Que bom que virou isso, cara. Que Que bom bom. que essa maré virou, que bom que tudo... Graças a Deus. Você chegou a ter algum contato com o Ronaldo? Não, assim, foi porque quando ele chega... Você sai logo... Você é a primeira venda da Isso, SAF, né? isso. Ele anuncia a compra em dezembro e você vai em fevereiro para a Bulgária. Então não teve nenhum momento de contato com ele. Teve um momento num treino que ele chega, ele conhece todo o grupo, a gente conhece ele. E aí, na semana seguinte, se eu não me engano, eu vou embora. Acho que é isso. Na semana seguinte. Pô, mas ver o Ronaldo de perto deve ter sido um... Ah, com certeza, né? Porque é um ídolo, né? Para todo mundo, assim. É um cara que inspira muita gente, ainda mais na posição que ele jogava, eu jogo. Então, assim, era algo que eu esperava poder absorver mais um pouquinho dele, os conselhos, entendeu? Porque tudo na minha vida eu sempre peguei muitas coisas só no ouvir e no ver. Então, sempre atento. Sempre atento. Porque eu não tive base, então para mim, o que me sobressaía na diferença dos outros era escutar e ver, entendeu? O Ronaldo deveria ter... Oxe. Pô, liga pro Igor aí, Ronaldo, né? Não dá tempo de conversar. Me dá algumas dicas aí, né? Ainda mais se tiver Copa do Mundo no caminho, né? Em nome de Jesus. Bulgária. Que choque cultural deve ter sido, cara? De clima, de tudo, né? Não sei como que foi pra você. Foi muito difícil, assim, porque sair de um país que a maior parte do tempo é quente e para um país que durante 6 meses é só frio, foi um baque para mim, assim. Mas o que me ajudou foi porque tinha 8 brasileiros lá na época. Ah, que bom. No clube, no Ludogorets. No Ludogorets. Então foi algo que me ajudou bastante na questão da minha adaptação, de entender um pouco, até mesmo sobre o inglês, que na época eu não sabia nada. E os jogadores que estavam lá me ajudaram bastante. Cicinho, o Wanderson, que estava lá mais tempo, 9 anos no clube. Caramba. Foram pessoas que me deram todo esse suporte aí. E a adaptação ao futebol foi... Porque você chegou fazendo gol à beça lá, né? Então não teve tanto esse problema. Então, nos meus primeiros 6 meses foi bem difícil, assim. Porque a bola... Eu jogava a Série B no Brasil. Saio jogando a Série B. Chego lá jogando o Búlgara e o campeonato... E no meio da temporada, né? No meio da temporada. E pegando o campeonato europeu. Então, o jogo era mais rápido. Entendeu? Então, para mim, eu senti um pouco no início, ali nos primeiros 6 meses. E aí, poxa, o Wanderson me pega no treino e fala, vamos treinar. Nós dois, vamos treinar. À parte. Treinar passe, treinar domínio, era algo assim que... Pô, que legal. Entendeu? Então, ele me ajudou bastante, assim, nesse período dos 6 meses ali. Foi depois disso, aí é quando eu começo a decolar. A segunda temporada você já titularíssimo e fazendo gol, campeão com... São 4 taças em 2 temporadas ali que você conquista. Em relação com torcida, com cultura de arquibancada, como que foi para você essa experiência? Então, porque o Ludogorets é um clube que não tem bastante torcida, assim, a torcida é muito jovem, assim, aos meninos que a cidade é uma cidade pequena, então não tem bastante torcedor, mas os outros clubes, como o CSKA e o Leves, que é um clube de torcida, foi uma experiência bacana. Os caras, poxa, no frio, na neve, os caras sem camisa. Mesmo? Imagina. Sem camisa? Sem camisa, torcendo, e o time perdendo, e os caras cantando todo o tempo, entendeu? Ligando o sinalizador, poxa, foi uma experiência, assim, bacana que eu tive lá, assim. E lá, você lidando com pressão, com crítica, com rede social, já estava mais cascudo, né? Foi, assim, porque lá não peguei tanta... Não peguei pressão. É diferente. Outra cultura, então foi algo mais leve lá. E na Bélgica? Que você chega na Bélgica também, conquista título, faz gol pra caramba. É uma temporada no Clube Bruges, né? Que dá certo desde o começo? Assim, nos primeiros 6 meses também de adaptação, foi um momento assim também um pouco difícil, assim, de adaptação com o grupo, com o futebol. Era um futebol mais contato, mais pegado para mim. Então, nesses primeiros 6 meses também eu senti um pouquinho. E aí, por ser um dos maiores clubes da Bélgica, já tem outro... entendeu? A torcida já cobrava mais, entendeu?
E aí, mas também não entendia a língua, então para mim era mais tranquilo assim, entende? Também já estava cascudo, questão de internet e tudo mais, então aquilo não me afetava. Não me assim. afetou. E aí você é campeão e chega a proposta de Premier League. Como é que bateu em você isso, cara? Porque na hora, quando o meu empresário chega para mim e fala, nós temos uma proposta do Brentford. Eu olho assim e falo, do Brentford? Da onde? Porque eu não conhecia o Brentford naquela época, eu não sabia de onde era o Brentford. Não é um clube que no Brasil chegue tanto, entende? Né? Então, assim, quando eles chegaram falando sobre isso, aí eles foi falar, não, é da Premier League. Aí foi quando eu dei aquele baque. Tipo, meu Deus, o Brentford. E aí eu comecei a acompanhar, saber mais sobre o clube, das posições, enfim, da história. E eu falei, poxa, eu acho que é um grande passo para mim, acho que é um passo que eu posso dar agora, entende? Então, quando chegou essa oportunidade de vir para cá, eu não hesitei. Você tem alguma memória de ver Premier League, de ver jogo na Inglaterra, ou não fazia muito parte da tua vida? Eu lembro quando eu comecei a gostar de futebol, quando eu tinha 9 anos. Meu irmão mais velho assistia muito Manchester United, na época de Cristiano Ronaldo. E aí ele sempre comentava comigo nos sábados, assim, ele, vamos assistir Premier League. E eu, não quero assistir futebol, não. Quero, sei lá, brincar com meus amigos, quero ir pra rua. Ele, não, senta aqui, sábado de manhã, domingo de manhã, senta aqui, vamos assistir. E aí eu comecei a pegar gosto. E aí foi quando eu comecei a conhecer um pouco da Premier League naquela época. E aí foi quando eu comecei a ser muito fã do Cristiano. Entende? É a tua grande referência, você diria? Com certeza. Pela forma que ele pensa sobre o futebol, sobre a vida, entende? Sempre trabalhando. Então eu peguei um pouco disso dele, de trabalhar. E como é que é para você, então, viver aquilo que o Igor Thiago de 9 anos via pela TV, né? Você tá aqui. Não cai a ficha, né? Todo dia, assim, eu acordo, as minhas orações obrigado, Deus, por estar aqui, porque é algo que, da onde eu saí, do interior de Goiás, do interior, e hoje poder estar aqui, entende? As probabilidades para mim poder estar aqui era zero. Então, por isso que Deus ele é tão presente na minha vida, porque na minha vida foi um impossível, entende? E então, assim, para mim, só tem gratidão mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito e por hoje estar aqui, vivendo esse sonho. E você não está só aqui, você está como vice-artilheiro da Premier League, como brasileiro já recordista de gols em uma só edição. E a gente está mais ou menos na metade da temporada. Quando você viu essa marca, como é que... Não sei se você já tinha isso já no horizonte, se você sabia ou só soube depois que você fez o seu 15º, 16º gols. Rapaz, quando eu estava com 11 gols, eu comecei a ver algumas coisas, algumas pessoas nas redes sociais comentando, ele está com 11 gols e não é nem metade ainda da temporada. Então eu comecei a pensar, poxa, eu posso fazer história aqui, eu posso poder colocar meu nome na história da Premier League como brasileiro com mais gols. E aí é quando eu começo calma, não deixe com que aquilo que as pessoas estão falando de bom me afete, nem aquilo que está falando de ruim me afete também. Só trabalhar e os pés no chão, que eu acho que eu vou conseguir. E aí é quando eu bato esse recorde ali, não deu nem tempo para poder assimilar essa emoção assim, esse grande feito. Nem deu ainda para assimilar, porque meu foco é sempre no próximo passo. A temporada ainda está rolando, claro, né? E como é que é disputar artilharia com o Haaland? Boa pergunta. É difícil. O cara não para também. Não para, é difícil. Mas nada na vida é impossível. Se existe possibilidade ou probabilidade de poder chegar, eu acredito que dá. Acho que dá. Acho que dá. Eu acho que dá. Agora, ele também tem uma máquina maior ao redor dele do que você, né? Com todas as diferenças do Manchester City para o Brentford. E essa temporada pode desaguar em Copa do Mundo. É o grande sonho para você, dá para dizer assim? Eu acho que é o meu maior sonho. É poder vestir a camisa do meu país, representar meu país na Copa do Mundo. Esse é o meu maior sonho, sem dúvida. Porque isso vai me dizer tudo aquilo que de onde Deus me tira, de onde Deus me traz. Isso aí só vai existir uma palavra para isso. Se não for Deus, quem mais?
entende? Já teve algum contato de alguém da comissão técnica do Ancelotti, da CBF? Já houve alguma... Veio, acho que é um dos auxiliares e uma pessoa do scout veio aqui acompanhar um dia de treino e aí comentou comigo que eu estava na lista dos 36, eu acho. E eles falaram que eu estava nessa lista, que era para mim continuar fazendo bons números, que eles estavam de olho. E escutar aquilo para mim já deu uma aquecida no coração, né, de continuar. E a convocação em março está chegando, pode ser o grande ponto de virada para você? Eu acho que com certeza, assim, vai ser um sonho poder representar nosso país, poder dar tudo de mim, aquilo que Deus sempre me preparou, e vai ter a certeza de que aquilo que eu falo nas minhas orações diariamente, que eu só quero chegar lá no momento em que Ele determinar que eu esteja pronto. Então, se for o momento para mim ir, eu vou ter a certeza que foi Deus que me colocou lá. Obrigado, Igor. Obrigado a você. Pô, um prazerzaço. Obrigado. Um prazerzaço te conhecer. Obrigado, tá? De coração mesmo. De coração. Muito bom. Obrigado. Espero que tenha curtido também a Muito, conversa. muito, muito.